meus amigos, minhas amigas, vamos continuar esse nosso super curso aqui de atualidades do mercado financeiro e também, claro, conhecimentos bancários. E agora chegou o dia aí da gente estudar o Bitcoin, né? Bitcoin, mas olha só, preste muita atenção. Para você assistir essa aula, você tem um pré-requisito muito importante que tem que ser cumprido. Primeiro, assistir a aula anterior do blockchain. Porque as aulas se completam, gente. Uma aula completa com a outra, né? Ok, professor, vem comigo, né? Eu gosto do senhor que você é bastante pragmático. Então, primeira coisa, professor, o que é o Bitcoin? Cara, resumindo para vocês, é uma criptomoeda. É uma moeda virtual, é uma moeda digital, tá? Então, se cair na redação de vocês, esse tema, numa prova discursiva, primeira, você tem que colocar essas palavras no texto. É uma moeda digital, é uma criptomoeda, tudo bem. Professor, criptomoeda é a mesma coisa que dinheiro, papel, moeda? Não. Né? Então, antes da gente adentrar nos assuntos, eu tenho que, os assuntos mais técnicos, eu tenho que fazer algum esclarecimento. Né? Professor, qual que é a quais são as diferenças, professor, né? De uma moeda convencional da moeda digital? Né? Então, você tem que entender, né? Moeda convencional. O que é a moeda convencional? Esse cara aqui. Aqui, ó. Isso aqui é uma nota que é de R$50, ela tem algumas características importantes, né? Primeiro que todo mundo gosta dela, né? O pessoal chama de oncinha, né? Vamos lá, primeiras características, né? Vamos lá, vamos usar até um canetão aqui, um canetão preto aqui, né? Moeda convencional, né? Então vamos lá. Então a moeda convencional versus moeda digital. Muita atenção, aqui, gente, é muito importante essa parte da aula, que a gente monta um juízo de valor. Em cima desse juízo de valor, nós vamos desenvolver todos os conteúdos, né? Ó, pode ser transacionada com papel moeda e eletrônica. Ah, professor. Então ela pode ser transicionada, tá certo? O quê? Ó, papel moeda, tá aqui. Dinheiro, espécie, tá? Então eu vou ali no bolichinho, tá? Eu vou comprar aí, eu vou comprar uma quentinha para mim. Tá certo? E 2 Heineken, né? Tá aqui. Vai sobrar um troquinho, né? 2 quentinhas e 2 Heineken. Tá aqui. Eu estou transacionando o quê? De forma manual. Eu não preciso de nenhum dispositivo eletrônico. Agora, eu posso pegar esse sujeito aqui, esse cinquentão, eu posso depositar na conta corrente, ir lá com o cartão de débito ou crédito, passar o cartão e receber também a minha quentinha e minhas 2 Heineken. Pronto, final. Tá, então, isso aqui é o quê? A forma da moeda convencional. Então, ela tem o quê? A moeda, ela pode ser moeda, papel moeda ou eletrônica. Agora, a digital não. Não existe essa possibilidade de ser transacionada, tá certo? De forma manual. Não existe isso, né? Ela é apenas virtual, né? E é do que? Do próprio sistema da Bitcoin. Ok. Bacana, né? Então, é o seguinte. Vamos lá. Outra característica muito importante. No modelo, na moeda convencional, né, tanto moeda eletrônica quanto papel moeda em espécie, ela necessita de intermediários. A sua prova pode ter a seguinte pergunta, o seguinte questionamento, o examinador pode fazer com que você pense. O Pix é uma modalidade de moeda virtual? O Pix é uma criptomoeda? Não, está errado. Olha as características da criptomoeda. Ó. Tudo bem, pode ser virtualmente, bacana. Só que na moeda digital, ó, é sem intermediários. Então vamos lá, né? Vamos pegar aqui, né? Vamos fazer um Pix aqui. Olha aqui, façam esse desenho aqui, professor Lac, tá certo? Eu vou fazer um Pix de R$300, né? Ok, eu tenho conta aqui, por exemplo, no Banco do Brasil, tá? Então eu vou pegar, eu vou lá na minha conta do Banco do Brasil, tá? Eu vou fazer esse Pix, tá? Esse Pix aqui é um sistema de pagamento instantâneo que é de responsabilidade e é gerido por quem? Ele é centralizado, controlado pelo Banco Central do Brasil. Estou encaminhando, tá? Esse R$300 aqui, né? Porque é o lá que vão colocar Aninha, minha filha, tá? Aninha, minha filha, né? Ela tem conta, né? No Banco Inter. Tá? Minha filha, mocinha, né? Tá aí, tem conta no Banco Inter. Ela recebeu R$300. No Pix, eu tive quase intermediários. Primeiro, Banco do Brasil, tá certo? Segundo, Banco Central do Brasil. Depois eu tive o Banco Inter. Aí.
Já na moeda digital, lá que tem uma conta digital, e nós temos aqui a Aninha. Olha só, Aninha, eu vou passar direto. O que acontece? O custo do dinheiro. O Banco Central, o Banco do Brasil vai cobrar uma tarifinha. O Banco Central, esse custo aqui, ó, na aula do Pix, a gente falou, o custo do Pix ele é financiado, rateado pelos usuários, né? Pelos aqui, ó, ele é rateado, tem uma caixinha, pode cobrar o Pix, pode cobrar o e o Banco Inter também. E aqui é direto, então o custo da operação é muito menor. Muito menor. Quando eu falo sem intermediários, né? Eu coloquei uma operação aqui, Pix rápida, né? Agora o seguinte, né? Eu, LAC, tá? Preciso encaminhar um dinheiro para Estados Unidos, Portugal, China, não sei o quê. Vamos colocar Estados Unidos. Eu, LAC, tenho que mandar dólar. Primeiro, moeda aqui é real. Moeda lá é dólar. Opa! Já complicou. Beleza. Então você vai ter que comprar dólares no Brasil. Você vai pagar taxa de corretagem, caríssimo. Dólar, câmbio não sei o que, flutuação, bacana, comprou dólar. Você vai contratar uma instituição financeira e vai mandar o dinheiro para lá. Você vai pagar por essa operação e lá para receber o dinheiro transferido vai pagar também por essa operação. E aqui não, é ponto a ponto, peer-to-peer, cash, pronto, olha aí a velocidade, tá? Então não necessita de intermediários. Ah, professor, eu passei lá meu cartão de débito, que já está tendo cartão de débito, banco, seu banco, tá? A operadora da cartão de crédito, a maquineta do cara lá do estabelecimento, tá? E depois o banco que vai cair dinheiro em alguma conta do estabelecimento. Então é o seguinte, na moeda digital, ela não tem intermediários, a criptomoeda, estou falando do Bitcoin, são características, né? Aqui é a parte conceitual, isso aqui é muito importante, tá? Muito importante, cara. E no final eu faço os 10 pontos mais importantes do Bitcoin, da criptomoeda. Muito importante isso, tá? Muito importante. Essa aula é muito importante. O aluno, inclusive, ele tem que assistir 2 vezes essa aula. Essa e do blockchain, 2 vezes, né? Outra característica, né? Cara, é uma moeda convencional. Se ela é uma moeda convencional, aqui ela precisa do cara, o Banco Central. Aí. Então, um Banco Central que vai emitir a moeda. Vai controlar e assim por diante. Não há necessidade aqui de um órgão regulamentador. Por quê? Porque esse aqui é um sistema aberto, descentralizado. Seguro, muito seguro. É muito mais fácil você invadir, tecnicamente, tá? Um banco central que está num lugar, você sabe onde que está ali. Você coloca hacks do planeta todo, né? Vai falar que é 100% possível a violação? Não é impossível? Não é impossível, né? Vai acontecer, vai demorar, mas vai acontecer, está ali. E aqui não, aqui é o quê? Aqui é descentralizado, não necessita dessa regulação, né? Inclusive o seguinte, né? Os bancos centrais aí, tá certo? Tem tido aí uma... Como é que eu falo para vocês, cara? Algumas atitudes reprováveis em relação a isso, tá? Por exemplo, né? Por exemplo, para quem tem mais ou menos a minha idade aí, um pouquinho mais velho, um pouquinho mais novo aí, né, nós passamos o quê? Nós passamos por períodos inflacionários, onde o governo propositalmente o quê? O que o governo fez? O governo inflacionou a nossa moeda. Outro, Fernando Collor de Mello, né? Então, o presidente, em 1990, assim que ele assumiu no dia 15 de março, né, de 2090, né? No dia 16 de março ele fez o quê? O Plano Real. E no Plano Real ele fez o confisco do dinheiro do cara. Tá? Então, por quê? Porque existe um órgão centralizador, o regulador. Ele é o dono da moeda, ele emite a moeda. E aqui não, aqui a moeda é pública. Então não existe possibilidade de confisco. Não necessita desse órgão regulador. Tá? Não existe. Então, aí, até a cotação da moeda, a gente vai explicar mais sobre isso, entendeu? Durante a aula, por que existe essa variação, inflação, essas coisas, né? Então, as principais diferenças de uma moeda digital para uma moeda convencional, que eu chamei, né?
É um sistema centralizado e fechado. Não, onde lá no QG, né, no bloquinho de preto lá do Banco Central. E ele é descentralizado, aberto, qualquer um pode ter acesso, ele é democrático, né? Ele não tem intermediários, né? Eu sou entusiasta em falar isso, né? Por exemplo, moeda, ele tem o quê? É emissão ilimitada, tá? Então você não tem uma quantidade de dólar, de real, tá? Você pode fabricar a rodo, né? Por exemplo, né? Uma das maneiras aí, uma das atitudes econômicas do governo, eu não estou criticando a política do governo, acho que realmente era necessário fazer isso, né? Na época da pandemia, que ele fabricou muito dinheiro sem lastro, né? Muito dinheiro sem lastro, tá? Muito dinheiro. Professor, eu quero explicações. Sim. Tá? Então essa primeira parte da aula sempre eu faço o quê? Um juízo de valor, uma explicação geral, e depois nós vamos bloco a bloco da explicação. Então você tem aqui, né, por exemplo, né, você tem aqui um exemplo simples, né? Tem aqui um país, né? Vamos para o Brasil, por exemplo, né? Tá? Brasil, vamos pôr que o Brasil tem um PIB, né, de 1 tri, tá? De dólar americano, tá aqui, ok? Aí, o Banco Central do Brasil, tá? Emite, né? Claro, em reais, tá? Vamos colocar aqui, ó, 1 trilhão de reais, para ficar fácil, moeda com moeda, tá? Ele vai e emite, coloca dinheiro em circulação, 2 trilhões de reais. O que vai acontecer? Né? Inflação. Aí, como manipula o preço das moedas, né? Olha aí, né? Olha como manipula, né? Então nós temos aí, ó, então tem que ter um equilíbrio. Tem que ter um equilíbrio sobre isso para ter o quê? O preço real das coisas. O preço real das coisas, né? E essa regra aqui, basicamente, aí um pouquinho para a economia, que eu também me sinto confortável para falar isso para você, existe uma lei de Adam Smith que fala lei, né? Ó, chamada lei da oferta, ó, e da demanda. Nós temos muita oferta de dinheiro? Sim, para poucos produtos. Então isso será o quê? Inflacionado, com poucos produtos, 1 bilhão, 1 trilhão de produtos. E você tem 2 trilhões de moedas em circulação. Pronto, tá aí. Tá? Olha aí, né? Como você tem aí, né? Emissão. Então tem por quê? Porque isso acontece por quê? Que acontece isso aqui? Porque o BCE, ele não tem controle, tá? Ele não tem limite para emitir moeda, né? Aí existe uma regra, né, assim, né, que é chamado de lastro, né? Olha, a moeda tem que ter um lastro, tá? Um lastro, por exemplo, né? Entrou no país 100 bilhões de dólares de exportação. Se entrou no país 100 bilhões de dólares de exportação, ele faz o quê? Mais din-dinzinho, tá? Aí está lastreado aqui. Ou ele pode fazer o seguinte, né? Eu vou imprimir mais 1 trilhão, mas eu tenho reserva para isso. Eu tenho ouro, por exemplo, reserva. Tenho reserva. Ou seja, para cada real emitido, eu tenho o quê? Um lastro, tenho uma reserva em ouro, em dólar, em algum ativo aí plausível. Porque se você não tiver a moeda em lastro, ela é desvalorizada. Quem desvaloriza a moeda? O próprio governo, que emitiu moeda sem lastro, né? Por que isso? Porque ele tem aí, né, ele tem possibilidade de emitir a quantidade que desejar de acordo com a política econômica, né, do país, em especial o quê? O Banco Central. Tá? Então nós temos aí esses fatores macroeconômicos aí fundamentais na análise, né? Ok? Pronto, né? Professor, e agora? Tá? Então, ó, criptomoedas é o assunto. Então, a criptomoedas tinha vários desafios, né? Como fazer um sistema 100% digital, seguro, né, onde eu possa reproduzir as características do dinheiro. Só que nós não teremos dinheiro, papel em circulação. Ela será o quê? 100% digital. Meu celular está carregando, você vai ilustrar com o celular. Tá? E está aí.
Como que é fazer isso, né? Então aí agora a gente vai explicar esse conceito. Como que ele conseguiu fazer isso, né? E as vantagens. Eu sou entusiasta desse assunto, né? Muito, muito, gosto muito. Ó, papel moeda, esse dinheirinho que eu peguei ali. Primeiro, ele é um ativo portador. Tá aqui. Com isso aqui eu posso comprar o que eu quiser nesse valor correspondente. Pronto. A criptomoeda também passa a ser um ativo portador. Com aquele saldo, você pode transferir para quem você quiser, você pode adquirir bens e produtos, né? Eu acredito o seguinte, né? Eu acredito que brevemente, né, várias empresas, organizações irão receber criptomoedas, né? Irão receber criptomoedas no seu negócio, né? Com certeza. Tá? Irão receber criptomoedas no seu negócio, com certeza, né? Então, ativo portador. Segundo, sem intermediários. Eu fui lá, comprei a quentinha do Azak, dei o dinheiro, recebi, pronto. Não precisou do governo, não precisou de banco, não precisou de nada. Isso no manual, papel moeda, né? Sem intermediários, né? Nós vimos que o papel moeda, ele pode ser o quê? De forma eletrônica, mas aí necessita de quê? De intermediários. Aqui não, tá? Privacidade. Tá? Eu fui lá, comprei a quentinha e a cerveja morreu. O governo não está sabendo, o concorrente não está sabendo, ninguém. Só se eu quiser falar. Tá aí, privacidade. A privacidade é outra informação. Ah, os bloquinhos, cara, mas aquilo ali você não enxerga o valor deles. Tá? É tudo criptografado, não é assim, aberto. Então você tem segurança disso, né? Aí, como eu falei para vocês, do Pix, né? O Pix, você pode ter certeza, cara, que um dos motivos do governo ter feito isso é para controlar a sua vida, meu. Tá? Como eu te falei, ó. Você está lá, declarou que você recebe 60 mil reais por ano. O BC vai lá, toca seu CPF no computador dele, lá no seu supercomputador da Receita. Lá consta que você recebeu 200 mil reais de Pix. Tem aquela musiquinha do TikTok, né? E toma, né? Que fala assim na musiquinha, né? Como é que é? Eu pensei que era para ser só uma ficada, né? Tá aí. Pronto, tomou, né? Mesma coisa, né? E esse assunto de privacidade a gente vai falar no final da aula mais ainda. Principalmente o quê? Fazer uma vinculação com criptomoedas nacionais, né? Por exemplo, o Banco Central dos Estados Unidos está criando essa criptomoeda. Aqui do Brasil, né, já tem grupo de estudo para criar a criptomoeda brasileira, né? Pagamentos irreversíveis. Foi a cerveja, foi o dinheiro, acabou, não tem volta, né? E lá no sistema de bloquinho também. Criou o hash, acabou. Não tem mais como voltar atrás, né? Ok. Vamos lá. Pergunta de prova. Pix é uma criptomoeda? Ele usa o Bitcoin? O blockchain? Não é uma criptomoeda e não usa o blockchain. Tá? É um meio de pagamento, e meio de pagamento instantâneo, nós temos aula sobre isso aqui na LAC, que vai funcionar a partir de um sistema integrado com o Banco Central, cheio de intermediários. Né? Isso é o Pix, né? Ok? Considerações iniciais, para a gente explicar, né? Bitcoin é uma moeda virtual e pode ser usado para a compra de serviços, produtos e quaisquer outros itens, estabelecimentos que aceitam ser pagos com ele. Está aí, né? Olha aí, né? Então, Bitcoin é uma moeda virtual. Professor, qual que é a novidade que eu tenho que passar para vocês? Em 2021, tá, nós tivemos o primeiro país do planeta, tá, e eu acho que isso vai ser comum aí para todos os países, né? Olha só. Tá, o primeiro país do planeta a oficializar o Bitcoin como a moeda oficial, como moeda oficial. Esse país chama-se quem? Chama-se El Salvador. Lá, El Salvador, a moeda oficial até então era o dólar, agora é o dólar e o Bitcoin. E olha que coisa legal, moeda oficial, Bitcoin, cara. Eu acredito, cara, que em um espaço de tempo aí, a criptomoeda vai ocupar o lugar do dólar, né? Vai ocupar o lugar do dólar. Para mim, não tenho dúvidas em relação a isso. Dá muito mais segurança às transações, né? De ponta a ponta, cara, olha, é coisa fantástica, né? Então, sim, daqui, cara, muitas empresas aí vão passar a aceitar Bitcoin, cara, pode ter certeza disso, né? Muitas pessoas, né? Vai chegar um dia, né, que a pessoa, né, vai receber o salário, vai lá e já vai comprar Bitcoin. E vai só usar o Bitcoin. Cara, qual que é a garantia que ele tem? O valor real da moeda. É uma moeda fortíssima, fortíssima, né? Claro que ela sofre também o quê? Ela sofre variações, né? Uma das grandes diferenças que o Bitcoin não possui, como a moeda ou cédula física, ele é inteiramente digital, formado a partir de um código único. Com isso, entra na categoria de criptomoedas. Então tem um código, não tem moeda digital, né?
física, aliás, né? O Bitcoin é a primeira moeda descentralizada do mundo. Do mundo. Isso significa que, além de não ser regulado por governos, bancos ou empresas, é possível comprar, enviar e receber bitcoins sem nenhum intermediário, como bancos ou emissores de cartão de crédito. Olha que coisa legal, né? Sem intermediários, cara. Esses intermediários cobram taxas de juros elevadíssimas. Tá? Muitas vezes, eu sou professor de conhecimentos bancários, cara. Eu falo, cara, será que faz... Tudo tem um lado bom e um lado ruim, né, das coisas. Será que o lado bom é maior que o lado ruim? Cara, eles endividam as pessoas, cara. Eles sacrificam. O cara pega 1.000, paga 2, 3, 4 mil reais. É cobrança, burocracia. Cara, ó, tá mudando o mundo. Tá mudando, né? Além disso, é uma moeda limitada. Outra informação importante do Bitcoin, isso pode cair na prova, tá? Diferentemente do real, dólar ou euro, né? Moedas que podem ser emitidas conforme os países sentirem necessidade. O Bitcoin e o seu código foram criados de forma que somente 21 milhões de moedas possam ser emitidas, né? Este é o limite. Até 2019, estima-se que 18 milhões de bitcoins já haviam sido emitidos, né? Então nós temos aí apenas 3 milhões de bitcoins aí a serem emitidos, né? Então ele tem uma limitação de 21 milhões, né? Professor, o que significa isso? Cara, significa dizer o seguinte, né? Lei da demanda e da oferta. A oferta do Bitcoin, ela é limitada. E a demanda sempre vai ser crescente. Você viu aí, eu já falei, El Salvador, o país já passou a adotar o Bitcoin como moeda oficial. Esse é o primeiro país, cara. Se o governante for esperto, né, o que ele vai fazer, cara? A tendência é essa, é regulamentar, é oficializar o Bitcoin como moeda oficial. Cara, isso aí, pronto, o que acontece? Mais pessoas vão querer Bitcoin. E como que a limitação é limitada, o que vai acontecer? Vai ter uma supervalorização do Bitcoin. Então, a tendência, né, ele passa altos e baixos aí, a gente vai falar um pouco sobre isso, inclusive nessa aula, tá? Mas a tendência é o quê? Ele sempre ser uma moeda forte e estável, porque tem um controle de emissão. Lembra que eu falei que o país tem 1 trilhão de PIB? Tá? Ele emitiu 2 trilhões, desvalorizou a moeda. Tá? Ah, professor, mas e aí, como é que eu vou usar frações do Bitcoin, né? Então você pode pegar o Bitcoin aqui, né, fazer uma matemática rápida aqui para vocês, né? Ele pode ser fracionado em várias partes, né? Então você tem aqui, ó, 1 Bitcoin, né? Tá certo? Ó, 1 Bitcoin, certo? Esse 1 Bitcoin, ele pode ser dividido, ó, certo? Até 8 casas, ó, ó. Ó a fração dele, ó. Ó. Até 8 casas, né? Aí. Aqui é o quê? Aqui é 10 centavos. É 10%, né, de um Bitcoin, ó. Esse aqui já é o quê? É 1%, né? Esse aqui já é 0,01% do Bitcoin, né? Então você vai ter 0,000 não sei o quê, né? Da fração do Bitcoin. Então esse sistema de fracionamento, tá? De fracionamento, né? Que mostra o poder da moeda, que possibilita aí você ter, cara, ser realmente um meio de troca. Realmente ser um meio de troca. Tá? O Bitcoin é negociado na internet em uma rede própria. Você tem uma rede própria, é um algoritmo que foi criado em 2008 para 2009. Tá? O blockchain é um banco de dados onde são registradas todas as transações de Bitcoin entre os participantes da rede. Ou seja, é a tecnologia necessária para fazer o quê? O algoritmo do Bitcoin rodar nível internacionalmente. Ainda o Bitcoin é descentralizado e aberto, ok? Informações importantes. Embora informações dos participantes sejam anônimas, né? Então existe toda uma questão de privacidade que eu já falei no começo da aula. Cada transação de Bitcoin é feita entre os membros, registrada através de um software, tá? E também por meio de mineradoras. Então o quê? Eu estou mandando e recebendo. Então eu tenho o quê? Eu tenho um software, né, na minha conta do Bitcoin, onde eu faço toda essa transação. E o minerador? O minerador, papel importantíssimo lá do blockchain. Não é isso? É o cara que cria o quê? O código de verificação, o hash, né? Então isso aí você tem que saber lá na aula do blockchain, né? Depois de validadas, as transações são acrescentadas aos blocos, né, de transação. Daí, o nome blockchain.
e cada 10 minutos, quando são criados novos blocos, por conta dessa validação, nunca foi possível até hoje fraudar o Bitcoin. Então ele é altamente seguro, tá? Ok? Professor, fala um pouquinho de mineração, né? Então você tem o quê? Tem um hash. Você tem um hash, que é o quê? Para validar, né, aquele bloco do blockchain, para dar segurança, privacidade à operação. Aí eu mandei 10 reais, 10 Bitcoin, um Bitcoin do centavo para tal pessoa, né? O que acontece? Ele vai ter que ser validado. Então temos pessoas que trabalham na mineração. Tá? Então ainda temos alguns softwares aí, ó, para passar para você, que é só de informação. Você clica aqui nesse cara aqui, ó. Por exemplo, aqui você pode calcular, eu tenho um computador, né? E esse computador eu posso minerar? Pode. Quanto que ele vai me render por mês, né? Claro, você tem que reduzir aí os custos de energia, do equipamento que você tem. E esse software aqui ajuda vocês a terem uma ideia em relação à mineração, né? Como funciona o Bitcoin? Simples. Os Bitcoins de cada usuário são armazenados, tá? São armazenados nas carteiras digitais. Então, cada um tem uma carteira digital, por onde é possível transferir e acessar as moedas. Elas são basicamente programas e softwares instalados em computadores de celular. Então você tem lá um aplicativo no celular, onde você vai transferir. Lá você vai ter a chave pública, qualquer um pode ver essa chave pública, né? Onde fala eu, Luiz Antônio, residente, tal, tal, tal. Tem o meu livro caixa, meu livro razão, tal. E a chave privativa, que seria a senha. Então, quando você passa essas duas chaves, né, você descreve a transação, ela vai autenticar, vai criar o hash, pronto, você fez a transação sem intermediários, né? Sem intermediários. O que é blockchain? Tá? Isso aqui eu vou passar por cima porque eu detalhei esse assunto na aula anterior. É o que? A metodologia, é a sistemática, é o algoritmo que possibilita, tá certo, que funcione a criptomoeda, as camadas de segurança necessárias. Blockchain é um sistema que permite rastrear o envio e recebimento de alguns tipos de informação pela internet. São pedaços de código gerados virtualmente que carregam informações conectadas, como blocos de dados que formam uma corrente. Por isso, o nome corrente de blocos em português. Apesar de estarem diretamente relacionados com Bitcoin, o blockchain não se resume a isso. Além dessa e de outras criptomoedas, o blockchain também pode ser utilizado para validação de documentos, como contratos e troca de ações financeiras, comercialização de músicas, filmes, rastreamentos, remessas e até votos, né? Até o sistema eleitoral aí. Então, essa aqui é a metodologia, tá? Isso aqui eu estou repetindo um slide da aula anterior, que é o blockchain, né? Ok. Professor, e aí? Qual que é o valor do Bitcoin? Né? Qual que é o valor do Bitcoin? Então é o seguinte, né? Quem decide isso? Quem decide isso? Né? Toda e qualquer moeda, tá? Real, dólar, euro, Bitcoin. Né? Bitcoin é uma moeda, só que ela é uma criptomoeda, né? Uma moeda digital. Toda e qualquer moeda, ela tem um custo. Tá? Ela tem um custo. Ela tem um valor. Ela sofre alterações. E essas alterações elas podem ser de dois tipos, ou elas vão se valorizar ou desvalorizar. E as duas moedas, tá? Todas as moedas, elas deveriam estar sujeitas apenas aos fatores de quê? Lei da oferta e da demanda. Tá? Tem pessoas que estão demandando dinheiro, mais do que está sendo ofertado, ela vai se valorizar. Tem muita oferta de dinheiro e pouca pessoa demandando, ela vai o quê? Ela vai desvalorizar. Então, valorização e desvalorização, lei da oferta e da demanda. Tá? Então, esse seria. Tá? Isso seria. Né? Nós já vimos que as moedas convencionais elas são reguladas. Elas são reguladas pelos bancos centrais. Então, os bancos centrais elas vão maquiar a política de câmbio. Por exemplo, você pega a China, né, cara? A China tem uma desvalorização cambial proposital pelo governo chinês. Professor, por que o governo chinês faz uma desvalorização da moeda nacional proposital? Porque o dólar é o que? A moeda internacional. Então, desvalorizando a sua própria moeda, o país fica muito mais competitivo no nível de moeda de câmbio internacional para a venda dos seus produtos. A China é um grande exportador, um grande fabricante de todo tipo de produto para o mundo. Então, ter um câmbio baixo favorece as transações internacionais. Então, essa é a ideia da moeda. O Bitcoin não, é uma moeda aberta, descentralizada. Então, o que acontece? Ela não está sujeita, né, às regulamentações dos bancos centrais. Vem comigo, vamos lá.
O Bitcoin, como qualquer outra moeda, sofre variações diárias e segue a lei da oferta e da demanda. Ou seja, quanto mais pessoas querendo, né, mais caro fica e vice-versa. Lei da oferta e da demanda, né? Olha só. Mas, ao contrário de outras moedas, ele apresenta uma oscilação muito grande e pode variar. Em um único dia, 20%, por exemplo, né? Isso acontece por dois motivos principais. O fato de o Bitcoin ser ilimitado e a alta demanda pela moeda. Tá? Então temos aí um dos motivos. Né? Vamos lá. E aqui requer explicações para o aluno, principalmente o aluno que está estudando pela primeira vez. Alguém já ligou aí, assistiu o Jornal Nacional, né? Apesar que eu acho que pouca gente assiste Jornal Nacional, né? Mas acho que deve ter uma lembrança sobre esse programa de televisão, que fala o seguinte: o governo brasileiro teve que intervir na valorização do dólar em relação à moeda. Né? Ou seja, o dólar estava com uma alta. Né? O que estava com uma alta? Né? Muita gente comprando o dólar. Né? Muita gente comprando o dólar, ele precisa de reais. Então você o quê? Você está tendo desequilíbrio na taxa de câmbios. O governo brasileiro teve que intervir, ou seja, teve que vender dólares. Né? Então vendeu o dólar, né? Vendeu o dólar, comprou dólar, vendeu dólar, são instrumentos de regulação que é da política monetária. Da política monetária, né? Da política monetária, a política cambial de um país, né? Então o que acontece? O governo, né, como ele é o emissor, né, o Banco Central, ele pode retirar dinheiro. Quando ele retira dinheiro de circulação do país, ele está o quê? Está valorizando a moeda, tá? Ele está valorizando. Agora, quando ele coloca dinheiro, ele está desvalorizando a moeda. Olha como acontece isso. O Bitcoin não tem isso. Lá vai ser a lei da demanda e a lei da oferta. Né? Professor, mas eu fiquei sabendo aí que o Bitcoin aí caiu o valor da moeda dele. Caiu o valor aí com quase 50%. O que aconteceu? Né? Aí eu, um estudioso do assunto, a gente sempre está conectado. Aí aconteceu um episódio. Né? Você foi lá na China, você conhece os papéis dos mineradores, né? Beleza, né? Mineradores, ok. Você até falou, professor, que no outro vídeo você vai montar um minerador. Vou montar, aí vou fazer um videozinho, vou explicar para vocês, vou fazer passo a passo, tá, gente? Pode ficar tranquilo aí, que vou socializar, inclusive os rendimentos. Se der rendimento, eu vou passar para vocês também este assunto, vou fazer vídeos aí. Então, por isso, eu peço que vocês aí me sigam, né, nas minhas redes sociais. Vai lá, Luiz André, isso aí vai ser coisa pessoal, não coisa da lá concurso, não. Vai lá no meu Instagram pessoal que eu vou retratar passo a passo para vocês essa passagem da minha vida, né? Voltando ao assunto aí, né? Então é o seguinte, né? Na China, né? Sabia que na China tinha ou tem, não sei ainda, né? Essa informação real ainda, mais de 50% dos mineradores do mundo todo, mais de 50% dos mineradores do mundo todo estão na China. E o governo chinês, tá, simplesmente determinou o seguinte: aqui no nosso país não vai ter mais essa raça de minerador. E determinou que a companhia de energia elétrica cortasse a energia desses estabelecimentos, dessas residências, dessas pessoas que mineram. Cortar, lá o jogo é bruto, cara. Ela é bruto, cara. Rapaz, país comunista é bruto. O sistema lá é bruto. Cortaram. O que aconteceu? Automaticamente você acha que isso, né? Valorizou, desvalorizou, mas claro que desvalorizou, né? Primeiro que a emissão de novas moedas pararam, né? Por causa da situação dos mineradores, né? Então houve uma variação, né? Uma variação, tá? Outra coisa importante que aconteceu, né? Aquele americano lá, o mais rico do mundo, Elon Musk, né? Musk lá da Tesla, né? Tecnologia. Ela estava aceitando, né? Estava aceitando o Bitcoin para vender seus carros, né? Bacana, legal, né? Eu acho que tem que aceitar mesmo. E de um dia para outro ele falou, não vou mais aceitar. Então isso causou que ele tem as moedas dele, né? Isso causou um desequilíbrio. Aí tem várias teorias da conspiração em relação a esse fato, né? Já tinha várias suspeitas, né? Que o financiamento das empresas dele era um financiamento do governo. O governo falou assim, para aí de aceitar isso, que eu vou criar minha própria moeda aqui. Ele foi lá, obedeceu o patrão, né?
Ele parou de aceitar. Enfim, existem variações, mas eu acredito aí que essa desvalorização que passou é temporária, né? Isso acontece ao longo do tempo. Se você fazer uma pesquisa de linha histórica, acontece isso, né? Vamos lá, professor, né? A popularização de carteiras digitais, surgimento de concorrentes de Bitcoin e notoriedade da própria moeda em si se fez com que a busca por Bitcoins aumentasse, elevando também a sua cotação em relação a moedas tradicionais. Então, está muito valorizado, né? A cotação do Bitcoin normalmente segue a referência do dólar. Portanto, qualquer oscilação do preço da moeda norte-americana impacta no valor do Bitcoin no Brasil, né? Então, nós temos a variação da moeda que acontece aí, mas eu acredito aí que ela tende só a valorizar porque ela é uma moeda limitada. Nós vimos o caso do El Salvador já aceitando o Bitcoin, né? Eu não sei, cara, eu não sei se os bancos centrais aí vão conseguir parar essa onda, cara, não sei. Não sei. Por quê? Porque os bancos centrais, cara, apesar de ser instituições aí com bastante credibilidade, o povo, ninguém aguenta mais esse tal de banco, cara. Não só aqui no Brasil, no mundo todo, cara. Entendeu? Não é democrático isso, né? O Bitcoin é seguro? É seguro, tá? Um dos pilares do Bitcoin e das criptomoedas é a criptografia, uma camada de segurança online que dificulta bastante qualquer tipo de fraude. Por isso, o Bitcoin é considerado seguro. Assista a aula do blockchain. O que pode acontecer, e já aconteceu, é as carteiras digitais ou corretoras Bitcoin serem roubadas. Em 2019, uma das maiores corretoras de criptomoedas do mundo informou que hackers haviam roubado 40,7 milhões em Bitcoin, né, de dólares em Bitcoins, né? Então, mas não é a moeda em si, tá? É um roubo, como o cara assaltou uma corretora, um banco qualquer, não tem nada a ver, né? A falta de regulamentação da moeda também pode ser um problema. O próprio Banco Central do Brasil alerta sobre os riscos em seu site. Ataque de hacks, erros do servidor, perda de assinatura virtual do Bitcoin são alguns dos riscos que podem acarretar na perda de todas as criptomoedas e, consequentemente, de um alto valor financeiro, né? Então, essa aqui é a parte teórica, né? E agora, professor, para o Bitcoin, cara, a aula completa para vocês, né? Então, é o seguinte, é uma criptomoeda. Tá? O que está acontecendo agora, né? Está acontecendo o seguinte, né? Que é um caminho sem volta. Existe um movimento global dos bancos centrais, tá? Estimulando que cada país, né, ou né, um consórcio internacional, ou consórcio, ou cada país crie sua própria criptomoeda, tá? A criptomoeda, né? Então tá aí. Então existe esse movimento, olha como eles estão preocupados, né? E existe outra corrente, tipo de El Salvador, que já está reconhecendo o Bitcoin como uma moeda oficial, né? Um meio de pagamento oficial. Olha que informação interessante, né? Desculpa, e no Brasil é o seguinte, tá? E no Brasil nós temos o seguinte, né? É para valer, tá? Informação aí recente para vocês, né? O objetivo é estudar moedas digitais emitidas por bancos centrais, né? Seria CBDC, né? Ó, então a moeda seria CBDC, tanto nos Estados Unidos como aqui, e avaliar benefícios e impactos de eventual emissão do real em formato digital. Real digital, uma outra moeda, uma criptomoeda, com essas características, né? Só que é o seguinte, tá? Eu não sei, cara, né? Não sei se vocês entenderam a ideia do Bitcoin. A filosofia, né, público, aberto, sem intervenção, com privacidade, tá certo? Você unindo as pessoas, você, cara, fazendo justiça, né? Sem cobrança de valores exorbitantes, sem nada. Isso aqui é o seguinte, o que vai acontecer? Primeira coisa, cara, quem que vai fazer a certificação para o Banco Central? Então o Banco Central passará a ter acesso a todas as informações financeiras de todos. De tudo. Lembra do Pix que eu falei para vocês? Eu acho isso, tá, uma agressão ao direito de liberdade, a liberdade econômica, a liberdade financeira, a liberdade de ir e vir. Tá? Então, eu pessoalmente, né, eu tenho grandes ressalvas nesse assunto, né, porque eu acho que vai ser realmente uma intervenção. Se você tiver um governante ditador, ele pode fazer
horrores com a população com essa informação. Ele vai controlar tudo, vai controlar suas contas, né? Tudo, né? Professor, fechamento, pontos chaves. As 10 principais características da criptomoedas, no caso aqui, Bitcoin. Primeiro, rápida, de ponta a ponta, sem intermediários. Tá? Se ela é rápida, ela é barata, sem intermediário, ninguém tem compração de taxa do Banco Central, de banco recebedor, de operador de Cielo, de rede, de cartão, débito, crédito, nada. O dinheiro é seu, rápido, né? O sistema ágil, seguro, né? Outra coisa importante, é um dinheiro eletrônico não confiscável. Não está sujeito sobre as regulamentações do Banco Central. Tá? Ele não está sujeito à desvalorização forçada pelas instituições, né? Privacidade, tá? Só você sabe para onde foi seu dinheiro. Ah, professor, mais bloquinho, cara, tudo criptomoeda, você não consegue reinterpretar e ler que está aquilo ali, e ela é uma rede de códigos muito grande, gente. Você tem que quebrar muitos, milhares, milhões de códigos para você ter, para abrir essa privacidade, né? Coisa que vai ser diferente da moeda, por exemplo, se for uma criptomoeda do Banco Central, tá? É uma moeda aí do Banco Central, eletrônica, né? Sem intermediários. Olha que coisa interessante, sem de ponta a ponta, né? Ah, eu estou nos Estados Unidos, não preciso sacar dólar, nada, você vai lá e usa. Na Europa, acabou. Tá? Pronto, você tem essa moeda, é a criptomoeda. Né? E o importante é que ela não tem um país regulador. Então isso dá o quê? Dá uma paz de espírito para todo mundo. Banco próprio, você tem aí 100 mil reais. Você não vai guardar no colchão. Você guarda no banco, não é isso? Está aí, você está usando o sistema bancário. Não, você tem uma conta digital. Essa é uma moeda forte, é uma moeda que está sempre sendo atualizada, revisada, entendeu? Está sendo valorada, né? Para ter certeza aí. Então tem aí, você pode ser o próprio banco, né? Igualdade social, ele vai abrir o sistema bancário realmente para todos. Todo mundo que tem um celular pode estar inserido. Tá? Pode estar inserido nesse sistema da criptomoeda. Todo mundo tem uma conta, já pensou? Sem intermediários, está lá na nuvem. Tá? Você tem muitos países da África aí o próprio Brasil, onde você tem uma agência bancária, tá? Você tem uma agência bancária e essa agência bancária está quilômetros e quilômetros de você. Então isso aqui não. Tá? Então ela é um instrumento de igualdade, de incluir mais pessoas ao sistema financeiro, né? Ao sistema financeiro bancário. Não inflacionário, ele não está sujeito às inflações aí dos países. Isso vai ajudar até as economias dos países, né? Estímulos à inovação, sempre está estimulando inovação, mineradores, corretoras, né? Como é um software aberto, né? É um sistema colaborativo, e nesse sistema colaborativo de estimulação e de estímulo e inovação, cria-se novos produtos constantemente na utilização do Bitcoin. Tá certo, meus amigos? Então, essa é a aula do Bitcoin que eu trouxe para vocês, que eu preparei. Uma aula muito importante. Encerramento, como sempre, né? Olha aí, Ayrton Senna da Silva, né? Cara, assisti muita corrida desse cara, né? Eu assisti corrida desde 84 até 84 até 94, seu falecimento, né? Ayrton Senna da Silva, né? A verdade é que todo mundo vai te machucar. Todos. Tem as pessoas que estão longe, perto de você. Todo mundo vai te machucar de uma forma ou outra. Você só tem que escolher por quem vale a pena sofrer. Você só tem que escolher aquelas pessoas que vale a pena sofrer. Porque todo mundo vai te machucar de uma forma ou outra. Cara, legal isso, interessante, né? Pensou nisso? Pensou nisso? Então vamos pensar, né? Realmente é isso. Temos que escolher quem que vai fazer a gente sofrer. E tem alguns sofrimentos, né, certo? Que são sofrimentos que vêm para o bem, né? Meu pai sempre disse, nem todo mal é mal. Forte abraço, fique com Deus, até a próxima, se Deus quiser. Tchau, tchau.